Vai começar o Campeonato Paulista e a gente vai voltar a debater a história do São Paulo. Caiu ou não caiu? Não caiu, mas a gente vai explicar por quê, detalhadamente aqui. Primeiro, a apresentação do Campeonato Paulista de 2024, que começa tendo na história 30 títulos do Corinthians, 25 títulos do Palmeiras, 22 títulos do São Paulo e 22 do Santos. Isso, claro, sem considerar o Supercampeonato de 2002, que o São Paulo ganhou o Supercampeonato, mas o campeão foi o Ituano. Então são 22 do São Paulo. O Corinthians estreia no domingo às 4 da tarde contra o Guarani. O Palmeiras às 4 da tarde de domingo contra o Novo Horizontino na região de São José do Rio Preto, em Novo Horizonte. O São Paulo estreia contra o Santo André. E o Santos começa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. São Paulo e Santo André às 8 horas da noite de sábado. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, em Ribeirão, 18 horas de sábado, dos grandes. É o jogo que abre o campeonato para os gigantes do futebol de São Paulo. O Santos é quem está há mais tempo na fila do campeonato estadual. Desde 2016 não ganha título nem estadual, nem nacional, nem internacional. O São Paulo ganhou em 21, o Corinthians ganhou pela última vez no tricampeonato em 19, e o Palmeiras luta por um tricampeonato que não é seu há 90 anos. O Palmeiras foi tricampeão em 1934, jogando com Jurandir, Carneiro e Junqueira, Tunga, Dula e Tufi, Álvaro Gabardo, Romeu, Lara e Imparato. O time do Palestra Itália, tricampeão em 1934. A Federação Paulista recentemente admitiu o Juventus da Moca, o Clube Atlético Juventus, como um dos campeões de 34, reconhecendo uma disputa paralela, mas o Palmeiras foi tricampeão. Aliás, é o único tricampeonato consecutivo do Palmeiras na história do estadual. A polêmica história de São Paulo caiu ou não caiu não tem que ser polêmica, porque é só se basear no regulamento, no que estava escrito no regulamento do Campeonato Paulista de 90. Dizia textualmente: não haverá descenso. E num outro artigo, o regulamento deixava claro que a primeira divisão de 1991, depois de não haver descenso em 90, seria composta por 28 clubes, dos quais 14 estariam num grupo e os outros 14 no outro grupo. O regulamento de 90 detalhava que em 91 estariam no grupo A, num dos grupos, os 14 classificados para a fase final do Campeonato Paulista de 90, e que no outro grupo estariam os 10 eliminados na repescagem e mais os 4 que subiriam da segunda divisão, na época chamada divisão intermediária, para a primeira divisão. Assim se fez. São Carlense, Olímpia, Rio Branco de Americana e Marília subiram para a primeira divisão, que no regulamento de 90 dizia: a primeira divisão será composta por 28 associações. Simples assim. O que é que então aconteceu em 90 para parecer que houve rebaixamento do São Paulo? O que aconteceu foi que o Eduardo José Fará, o então presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará, que assumiu a federação no começo de 1988, foi dando um golpe que só foi se concretizar em 1994. Para você entender, quando o Fará assumiu a Federação Paulista, o campeonato tinha 20 clubes e era absolutamente inchado. Se o Fará dissesse: eu vou diminuir de 20 para 16, ele perderia voto e não chegaria na eleição seguinte em condição de ser reeleito. Então o que é que fez o Fará? De 20 clubes em 88, ele subiu para 22 clubes em 89, ele subiu para 24 clubes em 90 e disse que não haveria descenso. Aliás, não pela primeira vez. O regulamento de 89 também dizia que não haveria descenso, razão pela qual, de 89 para 90, o número de clubes saltou de 22 para 24 clubes. E o regulamento de 90 dizia que você subiria de 24 para 28 clubes. E assim foi. E de 28 em 91, que o São Paulo conquistou o título, para 32 em 92. Os mesmos 32 e 93, sempre com cruzamento. Em 91, 3 clubes do grupo B vieram se juntar a 5 do grupo A para a disputa do título, e o São Paulo, que veio do grupo B, ganhou o campeonato. Em 92 eram 6 clubes do grupo A e 2 apenas do grupo B, mas continuava o cruzamento. A mesma coisa em 93. E em 94 o Fará disse: agora não, agora virou Série A1 e Série A2
com 16 na A1 e 16 na A2. Então o golpe que ele planejou a partir de 88 só foi se concretizar em 94. Em 91, o São Paulo jogou a primeira divisão com 28 clubes, conforme previsto no regulamento de 1990. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas o regulamento mudou depois. Não. Você pode olhar no regulamento, que o regulamento que previa tudo isso que eu citei foi assinado no dia 7 de dezembro de 1989. Então não tem essa de que mudou o regulamento. Aconteceu sim do São Paulo não ter se classificado na repescagem, ter que jogar o grupo B, e aí teve uma vantagem que não devia ter havido, porque ele jogou sempre com os pequenos, somou mais pontos porque jogou entre os pequenos e chegou à fase final com vantagem. Então, na fase semifinal, que eram 2 quadrangulares, em um deles Corinthians, Portuguesa, Santo André e Inter de Limeira, no outro deles Palmeiras, São Paulo, Botafogo, Ribeirão Preto e Guarani, o São Paulo chegou com vantagem de terminar com empatado, porque ele tinha mais pontos na primeira fase, só que ele jogou a primeira fase com os pequenos, então não devia ter essa vantagem. Mas a previsão do cruzamento vinha desde a assinatura de 7 de dezembro de 89, que foi quando foi assinado o regulamento do campeonato de 90. E o regulamento dizia que não haveria descenso, assinado em 7 de dezembro de 89. Então o São Paulo não foi rebaixado, não tem discussão, porque está no regulamento, escrito. Então por que a Folha de São Paulo e o Jornal da Tarde deram? Porque houve um erro de não olhar o regulamento detalhadamente, não ler o regulamento como estava escrito. Eu fui atrás desse regulamento porque eu lembrava perfeitamente de entrevistas do Eduardo José Fará às rádios Gazeta, Jovem Pan, no início de 1990, em que ele dizia como seria o campeonato de 91 e explicava o cruzamento. Quem não leu o regulamento não conseguiu entender isso, e 2 jornais publicaram o rebaixamento: a Folha de São Paulo e o Jornal da Tarde. O Estadão, por exemplo, não publicou, e a revista Placar, na sua edição que abria o guia do campeonato, não era uma edição inteira guia, mas a edição que explicava, detalhava o campeonato, no seu texto que falava sobre o regulamento, dizia claramente: assim como nas 2 últimas edições, no campeonato de 90 não haverá rebaixamento. Ou seja, tinha lido o regulamento direitinho, porque o regulamento de 90 dizia: não haverá descenso. Então o São Paulo não caiu. Não se trata de ser clubista, de torcer para o clube A, B ou C. Todo mundo sabe que a minha posição é de gostar de futebol. Esse é o ponto central. O problema é que o que é justo, e o regulamento diz uma coisa que está escrita, como você está lendo. Todo dia tem uma história aqui no canal do PVC. Você vem comigo, a gente vai sempre discutir. E você pode discordar, não tem problema. Só não dá para discordar do que está escrito. Aí não tem jeito. Vem comigo.